Bom, Ednei, chegando perto aí a semana de volta do campeonato, como é que está sendo essa, entre aspas, intertemporada, né? Já que o Brasil teve poucos dias de preparação, como está sendo esse trabalho para essa volta do segundo turno do campeonato? Boa tarde. Boa tarde. A gente está fazendo um trabalho muito bacana, cara. A gente, como você falou, a pré-temporada foi um pouco rápida, né? Então, essa parada que teve agora é importante para recuperar os jogadores e também para o Gustavo passar as ideias que ele quer no nosso dia a dia. A gente está buscando aprimorar cada vez mais para no sábado a gente já poder fazer mais um grande jogo em casa. Bom, Brad, precisa evoluir esse segundo turno, precisa melhorar no Brasil. A gente precisa, a parte final do campo, a gente precisa ter um pouco mais de tranquilidade, né? A gente está conseguindo chegar, mas não está conseguindo fazer o gol, né? Já contra o Gama a gente conseguiu fazer, mas dentro do estadual a gente precisa melhorar nesse último terço ali do campo para a gente conseguir traduzir em gols as oportunidades que a gente tem, né? A gente sabe que o Gauchão é um campeonato muito, muito difícil, então as oportunidades que a gente tiver, a gente tem que procurar ter êxito lá na conclusão. Bom, essa questão toda no coletivo, né, Ednei? E no individual, o que tu estás buscando justamente melhorar na relação até mesmo ao final da temporada do ano passado? Sim, tô nessa essa parada. Para mim é muito importante, né, para mim poder me recondicionar mais ainda. Eu sei que os primeiras partidas não consegui jogar da mesma maneira que eu terminei a temporada passada. Eu tenho consciência disso, mas nessa parada agora é muito importante porque eu pude me recondicionar novamente. Então tenho certeza que da agora para frente eu vou poder desempenhar o meu melhor como eu desempenhei na temporada passada. Ainda em relação a essa tua parte, né? Ano passado, né, tu estava bem, aí teve uma lesão, depois disso ainda custa ainda o jogador a pegar confiança, retornar tudo normalmente. Gostaria que tu falasse dessa situação da confiança para o jogador, depois vem os resultados negativos, até recuperar de volta demora um pouquinho? Olha, eu vinha numa sequência muito boa até antes da lesão, né? Aí a lesão já foi um pouco mais no final já, e para você recondicionar novamente dentro dos jogos é difícil. A gente sabe que a Série B é um jogo atrás do outro, né? Então você acaba passando algumas etapas e você acaba não tendo o mesmo rendimento. Mas agora eu tô 100%, eu me apresentei muito bem já no início do ano, né? Como eu falei, eu não iniciei da forma que eu terminei a temporada passada, mas com essa parada que teve agora eu pude trabalhar algumas partes que eu via que era importante. E tenho certeza que da agora para frente o Ednei, que a torcida está acostumada a ver aí na temporada passada, vai resgatar novamente. Esse título do Caxias no sábado serve de incentivo para vocês? Ele mostra que é um time interior. Ser campeão do Gauchão esse ano? Cara, o Gauchão é um campeonato que todas as equipes tá buscando, né? A gente pôde desfrutar disso 2018, né? Então a gente chegou às finais. Então não tem nada demais, não é nenhuma surpresa nenhuma equipe do interior chegar às finais, né? Todas as equipes se preparam bem, todas as equipes estão buscando isso. É porque o pessoal está acostumado sempre a dupla Grenal chegar às finais, né? E quando chega um do interior, aí fica, é zebra. Não é zebra, o trabalho do interior está sendo muito bem feito. Prova disso que o Brasil está aí há 5 anos na Série B, né? Então as equipes do exterior estão se fortalecendo cada vez mais. O segundo turno começa com a pontuação zerada, né, Ednei? Mas não dá para escapar do que o Brasil fez no primeiro turno, né? Tem 4 pontos, está ali na zona, próximo da zona de rebaixamento. Tem como separar uma coisa da outra? O Brasil, teu entendimento, tem como chegar nas finais do segundo turno? É esse o objetivo? Tem essa final já contra o Novo Hamburgo. 3 dias depois já tem uma outra final contra o Manaus também. Como é que vocês estão encarando justamente essa sequência de jogos do Brasil, jogos decisivos? Olha, zerar, não tem como você zerar o que foi feito no primeiro turno, mas você virar a chave é preciso. A gente sabe que o primeiro turno não foi da forma que a gente queria, mas a gente precisa esquecer. Agora a gente começa novamente, né, um outro campeonato novamente. O segundo turno a gente sabe que a gente tem que fazer tudo que a gente não fez de bom no primeiro turno, a gente precisa fazer agora nesse segundo turno, né? A gente sabe da semana importante que a gente tem um jogo muito importante diante do Novo Hamburgo e logo na sequência já tem a Copa do Brasil, que é muito importante. Então esses dias de trabalho está sendo muito proveitoso, o Papa está passando o que ele pensa, o que ele quer da equipe agora nesse segundo turno, a gente está podendo assimilar bem, né? Então esses dias trabalhados aí estão sendo muito bem proveitosos para que nessa sequência aí, nesse segundo turno, a gente poder fazer
tudo que a gente buscou dentro do primeiro turno e não foi feito, né? Fazer bons jogos e conseguir as vitórias para a gente estar brigando lá na parte de cima. Esse jogo contra o Novo Hamburgo, é considerado um jogo de 6 pontos, porque o Brasil vencendo abre uma boa distância do Novo Hamburgo, e o adversário que fez um jogo interessante na Copa do Brasil, técnico novo, tem jogadores experientes que vocês conhecem bem, né, como Juba, Itaqui. O que tu espera dessa partida, que vai ter todo uma questão do Novo Hamburgo com o técnico, o Brasil tentando sair se afastar da zona de rebaixamento? É um jogo... O que a gente fala é um final dentro da competição para a gente, porque a gente conseguindo a vitória, a gente se afasta lá de baixo e deixa a equipe deles lá na parte de baixo. A gente sabe da dificuldade que vai ser o jogo, a qualidade dos jogadores que tem lá, como você citou alguns, né? E essa mudança de treinador com essa parada que teve agora, eles vão também trabalhar alguns pontos. Então a gente sabe da importância, a gente sabe que é um jogo onde a gente precisa vencer, a gente não tem outro resultado para a gente... conseguir essa vitória, esse êxito diante deles, a gente sabe que o segundo turno começa diferente, né? Então a expectativa nossa é essa, de fazer um grande jogo diante do Novo Hamburgo e conseguir a vitória. O quão importante foram a vitória contra o São José, o empate contra o Gama, para a moral do grupo, para essa sequência, para essa parada, chegar tranquilo? É importante, cara. A gente vinha de uma sequência muito ruim, né, dentro da competição, e você... jogar contra o São José é sempre difícil. A gente sabe que todos os anos que a gente joga contra eles é uma equipe muito qualificada, e prova disso foi o jogo, né? Foi um jogo muito truncado, um jogo onde as duas equipes estavam buscando, e a gente conseguiu o êxito diante deles. Então essa vitória lá contra o São José deu uma moral para o jogo contra o Gama, né? A gente sabia da dificuldade que seria o jogo lá. Essas partidas, jogo único, a exigência de concentração é muito maior, né? E mesmo jogando fora de casa com um jogador a menos, a gente conseguiu segurar a pressão lá e conseguiu essa classificação. Então essas duas partidas aí deu uma moral grande nessa parada para a gente poder se reagrupar novamente, trabalhar os pontos que a gente precisava trabalhar para a gente, nessa volta sábado, a gente já poder fazer um jogo diferente do que a gente vinha fazendo antes. Levantou a moral e deu uma aliviada também na pressão, né? A gente com a vitória de São José, a classificação contra o Gama, mas já estão acostumados a trabalhar aqui no Brasil, né? Pressão todo dia, né? Já tem, como tu disseste, essa final contra o Novo Hamburgo. O que vocês mais experientes estão colocando justamente para o pessoal mais novo, né, no vestiário, né? Como é que está trabalhando essa questão do vestiário, né? Tirar essa tensão. E também não sei se chega para vocês essa questão política do clube, né? Essa indefinição por parte do presidente. A gente sabe que vocês, jogadores, parece que querem a permanência do Ricardinho. Há uma indefinição. Como é que estão trabalhando toda essa questão? Cara, você trabalhar com vitória é sempre bom, né? O ambiente fica mais tranquilo para se trabalhar, né? Mas o Brasil, a gente sabe da pressão que é, a gente sabe da exigência do torcedor. Os jogadores que chegam aqui, eles já têm que assimilar bem isso, porque independente de você estar ganhando, a torcida está cobrando, se você está perdendo, a torcida está cobrando, então você tem que se adaptar rápido a isso, né? E essa parte fora de campo a gente deixa para a direção, a gente procura não ficar pensando muito nisso, porque a nossa parte é dentro de campo, né, cara? A gente tem que se preocupar jogo a jogo, se preocupar no jogo do Novo Hamburgo, porque se a gente se envolver com as questões extra-campos, a gente acaba não fazendo o nosso papel dentro de campo, né? Então, a prioridade esses dias aí foi de trabalhar com o Gustavo, de corrigir os erros, de melhorar o que precisava melhorar, para a gente, nessa semana importante que a gente tem agora, a gente poder dar uma resposta rápida já para o nosso torcedor, né? Nesse segundo turno a gente conseguir as vitórias. Deu tempo também para intensificar a bola parada, a Redinei é especialista nesse fundamento, e a gente vê que em várias partidas é 1-0, gol, bola que vem do escanteio, cobrança direta de falta. Esse período serve para isso também? O fundamento, vocês no caso, dá uma melhorada nesse sentido? Sim, como você diz, é um fundamento que está decidindo bastante jogos, né? E aqui no Gauchão a gente sabe que a bola parada sempre faz uma diferença grande. E no Brasil mais ainda, né? Os anos de êxito do Brasil aí sempre teve esse ponto forte. E como você vinha jogando quarta, sábado, você acaba não podendo trabalhar esse requisito, né? Então, esses dias agora a gente pôde aprimorar mais, a gente pôde criar algumas situações para nos jogos poder fazer a diferença, como fez nos outros anos também, né? Nesse retorno são 2 jogos do mesmo tempo, né? Tá botando esse fator de casa desses 2 jogos?
É importante, cara. A gente sabe da atmosfera que o estádio aqui, nos jogos decisivos, a gente sabe da atmosfera que a torcida cria, né? Já estão mobilizando aí para essas 2 partidas e a gente espera que eles possam comparecer e nos apoiar do início ao final, né? É uma torcida que inflama mesmo, uma torcida que apoia o time. E a equipe adversária, quando vem aqui com o estádio cheio, sente, né? Sente a pressão, e a gente espera que nesses 2 jogos importantes que a gente tem aí, eles possam comparecer e nos apoiar do início ao final.